Passamos agora ao quadro Panorama Bíblico. Começamos aqui com a pergunta do consulente Francisco Lima, que é aqui da cidade de Santos. O Francisco, através do WhatsApp, mandou aqui a sua pergunta, pastor Nívio. Por que pecamos? E ele está citando aqui o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Já que não haverá tentação maior que não possamos suportar, e Deus é fiel para nos dar o escape. Então, por que pecamos? Eu vou ler o texto, então, para todos os nossos ouvintes. 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Pastor, por que pecamos? Nós pecamos porque temos a natureza pecaminosa, recebida pelo pecado original lá no paraíso. Está no DNA, no nosso sangue, o pecado. Quando nos convertemos ao Senhor, nascemos de novo, recebendo a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador das nossas vidas, essa natureza, estávamos mortos espiritualmente falando, fomos vivificados através do novo nascimento. A partir daí temos o Espírito de Deus, o Espírito Santo habita em nós, só que continuamos com essa natureza pecaminosa ainda. Então a necessidade de estarmos constantemente sendo santificados pela palavra de Deus, como diz João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Isso é um processo contínuo da santificação. A salvação é instantânea, a santificação ela é progressiva até o último dia nosso aqui na terra, ou até o arrebatamento da igreja. Então, esse texto é um texto bem, elucida bem isso aí. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Quer dizer, essa tentação não vai além das nossas forças. Se ela fosse além das nossas forças, nós não teríamos culpa nisso. Mas Deus, Ele nos sustenta, Ele nos ajuda, nos fortalece. E no Senhor a gente é vitorioso. Somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Já dizia o pregador que bom seria se todo aquele que aceitasse a Cristo imediatamente já fosse transportado para o céu. Mas aí também não teria como dar continuidade à obra do ID do Senhor Jesus de pregar, que aquele que agora é salvo, ele agora leva essa mensagem adiante, como levaram até ele também, para que outros sejam salvos, não é, pastor? Então continuamos, mas continuamos não desamparados, continuamos a viver não abandonados à própria sorte, como o Senhor tem bem falado. Temos o Espírito do Senhor na nossa vida e agora não vivemos mais para pecar, mas pecamos porque ainda vivemos nessa nossa condição aqui, humana, pecaminosa, como o Senhor tem falado. E nos parece que esse texto aqui, citado pelo consulente, o apóstolo Paulo está, na verdade, dizendo que Deus tem tudo sob o seu controle. Não vai exigir de nós uma resistência maior do que podemos. Então, tudo que há no mundo aqui de tentações, de provações, elas são passíveis de serem vencidas, superadas, não é? Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, você é tentado e você pode rejeitar aí o mal, a tentação, e fique tranquilo, porque Deus não vai deixar que seja acima do que as suas próprias forças, né? Isso para nós é um conforto, é uma garantia que Deus cuida de nós nos mínimos detalhes, não é, pastor? Perfeitamente. Graças a Deus, por isso temos o Espírito Santo, não estamos
órfãos aqui, como Jesus falou, não vos deixarei órfãos, mas mandarei o outro Consolador, um outro semelhante ao Senhor, que é o Espírito Santo, é Deus também, e ele habita em nós. Então, nós somos tentados, temos o Espírito Santo, podemos errar, erramos, mesmo e muitas vezes querendo acertar, a gente erra pelas nossas limitações, mas mesmo errando, nós temos um que nos convence do erro para nos arrepender e colocar diante do Senhor em oração. Ele vai nos ajudar. O Espírito Santo convence não só o incrédulo, mas o crente também. O incrédulo para ser salvo e o crente para ser santificado. Naquilo que nós erramos, que todos nós erramos. E graças a Deus a Bíblia não esconde nada de ninguém. Quando você vê aqui um Abrão pecando, quando você vê um Jacó pecando, Davi pecando, um pecado, se é que a gente pode falar assim, um pecado grosseiro, uma coisa terrível, tudo que ele fez. Mas alcançaram, né, no arrependimento, alcançaram a misericórdia do Senhor, que ele confessar o seu pecado e o deixa, alcança a misericórdia. Né? Pastor, aproveitando, que pode ser que os nossos ouvintes, ouvindo esse nosso comentário, eles possam citar o texto aqui para nós, de 1 João, capítulo 5, verso 18, eu até peço para o senhor comentar a respeito, para que não haja nenhuma confusão. A Bíblia Sagrada não tem contradição alguma. Tem, na verdade, a resposta pela própria Bíblia Sagrada, né? A Bíblia, pela Bíblia, ela responde. Então, aqui em 1 João capítulo 5, verso 18, diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Veja que interessante. Há alguma contradição nisso, pastor? Como devemos interpretar esse versículo aqui do apóstolo João? Nós podemos ver, pastor Rogério, em paralelo também com um versículo similar a esse, em 1 João, mesma carta do apóstolo João, no capítulo 3, no versículo 9, que diz assim: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar porque é nascido de Deus. Ele é semelhante aqui. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhes toca. Na verdade, eu creio que a melhor tradução aqui seria: aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Porque a Bíblia não entra em contradição, como o irmão mesmo falou. Aquele que disser que não tem pecado, a Bíblia diz, chama Deus de mentiroso. E como é que eu posso ler aqui que qualquer que é nascido de Deus não comete pecado? Se aquele que diz não tem pecado, chama Deus de mentiroso. Mas não comete pecado, não vive pecando, não peca voluntariamente. Nós, antes de conhecermos ao Senhor, vivíamos no mundo, pecávamos, não tinha entendimento, conhecimento disso, e para nós, talvez alguma coisa que fosse ressaltar em nossas vidas, um pecado, uma coisa mais forte, isso poderia que está inerente no homem já. Até o incrédulo sabe que ele não pode roubar, não pode matar, não pode adulterar, não pode cobiçar, ele sabe disso, Deus colocou isso no homem. Mas nós hoje, que temos o Espírito de Deus, o Espírito Santo habita em nós, temos essa sensibilidade do Espírito, alguma coisa que a gente faz errado, um pensamento errado, uma atitude com segundas intenções, para beneficiar você em detrimento de outra pessoa, é impossível que você fique indiferente a isso. Você tem o Espírito de Deus e ele vai tocar em você. O Espírito Santo não entra de uma maneira assim, arrombando a porta e querendo, não, ele muito assim, delicadamente, como um cavalheiro, ele vem, ele vai te incomodar. E graças a Deus por isso. Graças a Deus. E aí nós caímos em si, não, realmente, o que o incrédulo não tem, esse feeling, esse sentimento, ele não tem com ele. Mas nós temos. Então nós não vivemos em pecado. Não é mesmo? É isso. E nessa primeira carta mesmo de João, no capítulo 1,
verso 9, 8 e 9, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, como o Senhor tem dito, né? E a sua palavra não está em nós. Então, pecamos ainda pela nossa condição, a nossa natureza adâmica, mas não é um pecado voluntário, não pode ser voluntário, mas deve ser por condição que ainda vivemos. Mas um dia isso vai acabar, vai terminar quando o Senhor Jesus voltar e arrebatar a sua igreja. Aí estaremos para sempre com o Senhor e no céu não entra pecado. Pastora, temos outras perguntas aqui também, outras aqui, perguntas boas, interessantes, que diz assim: nenhuma religião pode salvar o homem. É fato, né, pastor? O senhor tem trazido mensagens aqui sobre a salvação e tem dito com todas as letras que só o Senhor Jesus salva. Religião nenhuma no mundo pode salvar o homem. A salvação é exclusiva na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, começamos bem com a pergunta: nenhuma religião pode salvar o homem. Muito bem. Então vem a pergunta: por que precisamos frequentar uma igreja evangélica, pastor? Precisamos, porque quem instituiu a igreja foi Jesus Cristo. Jesus Cristo não iria instituir a igreja sem um propósito. E o propósito para o qual ele instituiu a igreja foi para que aqueles que são nascidos de novo, que se converteram, se arrependeram dos seus pecados, entregaram suas vidas nas mãos do Senhor, precisam estar congregando numa igreja, num templo. A igreja somos nós somos o templo do Espírito Santo, mas num templo, na construção, precisamos estar ali para sermos instruídos na palavra de Deus, para, de uma maneira bem simples e genérica falando, para termos a comunhão com os irmãos, para desenvolvermos os nossos dons e talentos que o Senhor nos deu. Isso é dentro da igreja. A igreja, quando se reúne, é um corpo, e nesse corpo tem várias partes desse corpo, cada um com o seu dom, trabalhando, operando, para a edificação da igreja do Senhor. Então ninguém pode ser crente dentro de casa. Não, eu já recebi a Jesus Cristo, agora eu estou aqui. Não, está errado. Você não pode ficar longe do corpo, você não pode ficar afastado do corpo. Você vê? Não morre, né, pastor? Não morre. Se você separar uma parte do nosso corpo... Você fica vagando por aí, perdido, né? Você tem que se unir, e é aqui que, na igreja, que temos problemas, temos dificuldades, mas é o melhor lugar do mundo que a gente possa estar, é aqui dentro da igreja, junto com os irmãos. Apesar dos pecados nossos, que continuamos pecando, como nós falamos, mas Deus nos ajude a não pecar. E quanto mais obedecemos ao Senhor, menos pecado teremos e mais felizes seremos aqui nessa terra, na nossa peregrinação. Efésios capítulo 4 fala também que Deus, que o Senhor Jesus, antes de retornar ao céu, ele deu dons aos homens, e entre esses estão os pastores, aqueles que vão cuidar do rebanho, vão trazer a palavra de Deus, vão orientar, vão aconselhar, e uma pessoa não pode abrir mão desse recurso criado por Deus para a sua orientação, para a sua ajuda espiritual. Então, a pessoa congregando, ela tem o seu líder, ela tem o seu pastor, que vai estar ali zelando, velando pela sua alma, como diz a carta aos Hebreus no capítulo 13, né, desses pastores. Agora, ainda sobre o assunto, a questão do impacto benéfico na vida de todos aqueles que participam dessa assembleia, desses cultos solenes do corpo de Cristo, né? Aqui em Hebreus 10, 25, o autor diz: não deixando... Eu vou ler o 24, porque eu acho que vai ter uma aplicação melhor.
e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos. Então essa consideração nos estimula. Estimula a quê? A caridade e as boas obras. Então, nessa de nos estimularmos, de nos considerarmos uns aos outros, somos estimulados ao amor e também às boas obras. E depois no verso 25, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Então, um problema que já se enfrentava naquele tempo, e aqui ele diz, antes ademoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, e o dia com a letra maiúscula, que é a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, a reunião é benéfica, a reunião traz um impacto sobre a vida de cada membro, de cada crente, de forma positiva, considerando, estimulando ao amor, à boa obra, e isso vai, né, nos ademoestando-nos, né? Que bom, né, pastor? Chegar na igreja, ouvir uma palavra, fique firme, né? Continue fiel a Deus, o Senhor é bom, como a mensagem que ouvimos hoje, ainda que, então a pessoa enfrentando uma luta, enfrentando uma tempestade, né? Ainda que você enfrente tudo isso, Deus é fiel, Deus, ele pode realizar o milagre que tanto se deseja, tanto precisa, não é, pastor? É verdade, pastor Rogério, e também devemos estar congregando, não só para sermos instruídos na palavra do Senhor, sermos amoldados ao Senhor, que é o nosso modelo maior, Jesus Cristo, através das mensagens, dos ensinos da palavra de Deus, e como temos falado, desenvolver o dom, o talento que Ele nos deu, ouvir os testemunhos dos irmãos na igreja, aquilo que Deus tem feito, que edifica a nossa fé também, milagres que são realizados, você observa que o Deus de ontem é o de hoje, será sempre. Então é muito importante estarmos juntos, como o exemplo da igreja primitiva, quando vemos em Atos, nos primeiros capítulos de Atos ali, os irmãos em tudo tendo em oração, em comunhão. É interessante a gente até olhar e verificar que esses versículos, deixa eu, aqui no capítulo 2, na parte final, perseveravam, o capítulo 2, verso 42, e perseveravam aonde? Na igreja, num lugar, na época, nas casas, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Não percebe que a primeiro ênfase aqui é na doutrina dos apóstolos, na verdade da palavra. Essa é a base, é isso aqui. Depois, na comunhão dos irmãos, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e assim você vai vendo, Deus ia acrescentando aqueles que iam ser salvos. É muito importante isso, não podemos estar dentro de casa isolado, como temos falado, fazemos parte de um corpo, o corpo não pode estar um pedaço desse corpo vagando por aí, ele tem que estar congregando numa igreja. A igreja não salva, quem salva já estamos salvos aqui dentro do templo, a igreja do Senhor. E interessante porque a ordenança de Cristo para o batismo nas águas e, em sequência, a participação da ceia do Senhor, um memorial criado pelo Senhor Jesus para todos aqueles que um dia o receberam como Senhor e Salvador e que trazem à sua memória o sofrimento de Cristo em nosso favor ali, sendo um inocente, mas aceitou sofrer em nosso lugar e pagar o preço da nossa redenção. Então, como é que essas pessoas podem ficar em casa, podem ficar distante da comunidade, da sua igreja, do seu povo e viverem? Não tem como, não é, pastor? Não tem como viverem dessa maneira. E o batismo nas águas? E a ceia do Senhor? Exatamente, pastor Rogério. Aquilo que você recebeu, Jesus como Salvador, agora você deve estar obediente aos seus ensinamentos,
E uma ordem que o Senhor dá é nós estarmos vivendo em comunhão, na congregação. Quando Pedro faz aquela declaração do Senhor, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus em seguida fala sobre essa declaração. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, edificarei a minha igreja, a igreja do Senhor, onde nós congregamos e fazemos parte. Isso é primordial. Como eu falei, ninguém pode ser crente dentro de casa. Eu estou aqui, hoje tem a facilidade, tem internet, tem cultos, eu escolho o culto que eu quero ver, bato aí, mas isso é virtual, você não pode ser crente virtual. Você tem que ser crente integral mesmo. Integral. Tocar o irmão, apalpar o irmão, abraçar o irmão, ouvir o irmão, ajudar o irmão, ser ajudado também, mutuamente. Esse é o trabalho da igreja.